Olá, eu sou o professor Romério e nós daremos início agora à nossa dependência de Física 3. Para que nós possamos ter sucesso em nosso aprendizado durante essa disciplina, é preciso que nós comecemos com algumas definições. A primeira definição que nos interessa é a carga elétrica. Significa dizer que precisamos admitir a existência de uma propriedade física associada com a matéria e então investigarmos o que essa quantidade física faz quando se torna presente. Para que nós possamos idealizar o nosso estudo, vamos nos lembrar que a matéria ordinária, aquela matéria que nos constitui e constitui aquilo que está ao nosso redor, é basicamente composta por três entes: o próton, o nêutron e o elétron. O próton possui uma carga elétrica positiva, o elétron possui uma carga elétrica negativa e o nêutron possui uma carga elétrica nula. Não é correto dizer que o nêutron não tem carga. Ele tem carga, ele tem uma estrutura interna formada por partículas menores chamadas quarks. Esses quarks conferem ao nêutron uma carga elétrica nula, uma carga elétrica zero, que é diferente de dizer que ele não tem carga. Então, se o nêutron tem carga elétrica nula, para o presente momento vamos deixar o nêutron de lado e vamos estudar o próton e o elétron. Experimentos realizados mostraram que a quantidade de carga que o próton e o elétron carregam são exatamente iguais. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Essa é a carga elétrica individual do próton e individual do elétron. Como percebemos por experimentos que o comportamento, a interação do próton com a natureza é diferente da interação do elétron com a natureza, nós então associamos ao próton um sinal positivo e associamos ao elétron um sinal negativo. Mas veja que essa associação de sinais ela é arbitrária. O que significa dizer que se nós invertermos, passarmos o sinal positivo para o elétron e o negativo para o próton, nenhuma lei da natureza seria modificada. Elas permaneceriam exatamente as mesmas. Então, o primeiro passo que precisamos notar é como é que conseguimos fazer a carga elétrica se manifestar. Simples. Provocando uma alteração no número de elétrons presentes no corpo. De novo, como é que fazemos a carga elétrica se manifestar? Provocando uma alteração no número de elétrons presente no corpo. Por que não o número de prótons? Porque os prótons estão presos no núcleo do átomo. E para que pudéssemos alterar o número de prótons, precisaríamos de um processo muito mais sofisticado chamado fissão ou fusão nuclear. Para alterarmos o número de elétrons, o processo é muito simples, muito simples. Basta que a gente mexa na eletrosfera do elétron. Então,
Para alterarmos o número de elétrons de um corpo, basta que nós mexamos na eletrosfera. Deste modo, nós teremos 3 tipos de corpos. Aquele que tem quantidades iguais de prótons e elétrons, e que chamaríamos de corpo neutro. Aquele que tem mais elétrons do que prótons, e chamaremos de corpo eletrizado negativamente. E aquele que chamaremos de corpo positivo, ou eletrizado positivamente, que é aquele que tem um número de elétrons menor do que o número de prótons. Basicamente, se colocarmos 2 corpos eletrizados, um próximo ao outro, teremos a interação desses 2 corpos. Isto quer dizer que se colocarmos um corpo eletrizado próximo de um corpo eletrizado, eles trocarão forças. Se colocarmos um corpo eletrizado próximo de um corpo neutro, eles também trocarão forças. Quem nos ensinou a calcular essas forças foi o Coulomb. E o Coulomb percebeu que, se ele partisse da chamada lei de Dufay, cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Deste modo, o Coulomb percebeu que, quando ocorre a interação entre 2 corpos eletrizados ou um corpo neutro, a força trocada terá uma mesma natureza, chamada de natureza elétrica, porém 2 efeitos, atração ou repulsão. E o Coulomb, indo ainda mais longe, nos mostrou que esta força de atração ou de repulsão irá depender de basicamente 3 fatores. Olhemos para essa equação que vemos aqui. Escrevemos F1 sobre 2, que é igual a F2 sobre 1. Por que são iguais? Pela terceira lei de Newton. A toda ação corresponde uma reação. A carga 1 atua sobre a carga 2 e a carga 2 atua sobre a carga 1. Então, olhando do lado direito da igualdade, nós temos Q1 e Q2. A quantidade de carga 1, a quantidade de carga 2. Um segundo fator que Coulomb inseriu foi a distância entre essas 2 cargas. Quanto mais próximas elas estiverem, maior a força trocada. Quanto maior a distância, menor a força trocada. De modo que, se colocarmos essas 2 cargas infinitamente afastadas, a força trocada se torna 0. Observemos agora o fator K. Esse fator K é a chamada constante. E essa constante diz respeito ao meio no qual essas cargas estão inseridas. Isto quer dizer que, se pegarmos essas 2 cargas e colocarmos em água, a força trocada por elas será diferente da força trocada por elas se forem colocadas em glicerina, por exemplo. Então, quando nós inserimos a constante K e dizemos que essa constante K se refere ao meio que envolve essas cargas, então significa que neste meio deve ter algo que fisicamente interfere na intensidade da força trocada. Então, o que é que há no meio que interfere na força trocada? Aquilo a que chamamos de campo elétrico. Para ficar mais claro, como é que uma carga sente a presença de outra carga? Através do meio, através do campo elétrico. Se nós subirmos em uma cama elástica, essa cama elástica se deforma.
E a deformação será tanto maior quanto maior for a nossa massa. A mesma coisa acontece com o campo elétrico. Quanto maior a carga, maior a deformação que o espaço sofre ao redor desta carga. Aqui nesta figura, nós temos essa região ondulada que se vê na figura, chamamos de campo elétrico e ele representa a deformação do espaço produzida por esta carga. Agora, reunindo a deformação com a presença da carga, podemos calcular o campo. Agora, vamos dividir o cálculo deste campo em duas partes. Se a carga for pontiforme ou se a carga for distribuída. Se a carga for pontiforme, significa que o tamanho dela é desprezível. E neste caso, o campo elétrico será calculado da forma como vemos. Carga dividido por R2, e o que seria R2? A distância entre a carga e o ponto desejado. E o ε0 é uma constante chamada permeabilidade que está associada com o meio. Até a próxima, quando veremos a distribuição de cargas.